Olha, eu já recebo aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe o nosso comentarista em segurança pública, o Coronel Maurício Yunes, estreando Tudo no bem? Cidade Alerta. Tudo Como bem, vai? boa noite. E as Tudo férias bem? foram boas? Foram ótimas, graças a Deus, de volta ao né? trabalho. Muito bom. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Diego. Nesse novo momento participando aqui do Cidade Alerta. Coronel, a gente viu aí neste caso em que houve o furto, né, desta carrocinha. Tudo leva a crer que não existe mais um objeto de valor que precisa ser levado. Aí a gente, poxa, uma carrocinha, para quê? Então, quando a gente avalia e analisa e vê uma situação como essa, a gente tende a crer que a violência ela está de várias maneiras e em várias esferas crescendo. Claro que existe um trabalho da segurança pública do estado de Sergipe em que existe um policiamento, existe um processo de investigação, essas imagens estão com a polícia que está atrás deste cara, mas aí eu pergunto ao senhor que tem anos de experiência, seria novidade esse tipo de crime ou não? Qualquer produto ou às vezes faz a situação, aquela, já diz o ditado, né? O ladrão faz o ladrão, né? A situação faz o ladrão. Diego, nós estamos convivendo uma situação no país e em Sergipe não é diferente. Precisamos mais do que nunca que exista uma política de segurança pública que seja eficiente e eficaz. No caso deste cidadão que teve o seu objeto de trabalho furtado, o problema, além do furto, criou para ele um problema social, porque ele utiliza-se dessa carrocinha para realizar as suas atividades. E o que a gente tem observado no dia a dia, não só a nível Sergipe, vamos dizer a nível Brasil, é que, infelizmente, os mecanismos de segurança não estão conseguindo conter a onda de violência. No Estado, é muito preocupante. Por quê? Porque nós temos um espaço geográfico menor, Sergipe é o menor estado da federação, consequentemente, a sociedade irá sentir mais, irá ter essa sensação de insegurança. E isso é o que nos preocupa muito. Então, a população que tiver informação, porque essa carrocinha de certeza está guardada, escondida em algum depósito, em algum terreno baldio, e as pessoas devem ligar imediatamente para 190, porque 190 vai ser o telefone no momento para que possa ter o atendimento emergencial. Então, a polícia vai naquele momento. Quando a pessoa liga para 181, é uma denúncia, é algo que precisa ser ainda averiguado. Mas se a carrocinha estiver guardada, escondida em algum local, ligue 190, passe as informações para que a viatura possa ir imediatamente naquele local e não dê tempo, né, para que este ladrão consiga retirar o objeto deste trabalhador. Inclusive, Coronel, o pessoal de casa está acompanhando junto aqui com a gente as imagens. Vou até pedir para a nossa produção encher a tela aí do pessoal de casa. Claro que a imagem ela é um tanto quanto distante, mas são detalhes que levam a polícia a identificar o autor de um crime. São detalhes que fazem a diferença nesse momento. Claro que a câmera, a imagem, ela vai ser um facilitador. Claro também que esse material aqui, ele vai ser apurado, tem um trabalho também de melhoria da imagem. Perfeito. Aqui é a imagem sobre a imagem, ou seja, a imagem melhor, ela está no arquivo da pessoa que tem esta câmera. Mas aí, Coronel, aqui a gente observa o momento em que ele chega aqui no bairro Cidade Nova, ele chega, vai estacionando o carro para levar o material. E, claro, a gente sempre diz aqui, bandido está pouco se lixando para a câmera de segurança. Verdade. Mas se tornou algo que é uma ferramenta de investigação. Muito importante. E, Diego, uma recomendação para que toda a sociedade possa compreender. Sempre que houver qualquer tipo de delito, os objetos deixados pelos meliantes na prática, eles devem ser evitados que a polícia, que as pessoas toquem nesse objeto. Para o quê? Para que possa ter uma perícia. Então, em várias partes, ou do veículo, ou do próprio objeto, né, que foi utilizado, as pessoas devem evitar pegar com suas próprias mãos para que possa, se for um material que possa se coletar as digitais, se possa se chegar através da perícia. Então é importante que a população preserve o local, os vidros do veículo, se for um arrombamento a veículo, preservem e não façam aquela ansiedade de revirar o local, porque acaba
retirando as possíveis impressões digitais que possam ser coletadas em determinados locais que foi cometido o crime. Coronel, até já. Vai participar do programa inteiro agora com a gente, o nosso comentarista. É o nosso Percival aqui da TV Atalaia. Até já. Até já. Me acompanha aqui na câmera, por favor. Olha, pessoal, eu vou trazer uma informação para vocês aqui que eu fiquei de cabelo em pé. Uma dupla de mulheres que estava praticando assaltos na zona norte de Aracaju. O que é que elas são? As mulheres bandidas. Esta dupla foi presa por policiais militares do 8º Batalhão. Eu quero as imagens delas agora aqui no programa. Porque, de acordo com o comandante do batalhão, o Major Geovânio, elas estavam com uma moto que havia sido roubada. É a moto. Esta moto, como eu já disse, havia sido roubada por volta das 5 da tarde de ontem no bairro Luzia, aqui na capital sergipana. E utilizando uma pistola, atenção, para cometer os assaltos. As mulheres bandidas, você acompanha junto comigo as imagens aqui no Cidade Alerta. Acabam de chegar essas imagens do momento em que elas são flagradas pela polícia. Uma delas é menor de idade, a novinha do crime. As duas foram conduzidas para a Delegacia Plantonista Norte para a adoção das medidas cabíveis ao caso. E aí você acompanha junto comigo o momento que elas caíram, meu amigo, caíram na cadeia, caíram mesmo. E isso aí só mostra o trabalho que está sendo feito pela polícia sergipana, porque onde tem crime tem que ter investigação e tem que ter prisão. Falta também a justiça deixar esse povinho aí pagando a cadeia de cada um. Para o menor medida adotada, porque é apreendida, essa menorzinha do crime, que faz parte da dupla das mulheres bandidas. E aí volta para cá para o estúdio, por favor, porque eu recebo mais uma vez, o Coronel Yunes está aqui comigo. Coronel, mulheres, homens, mais velhos, mais novos. Não tem mais idade. Não tem isso, né? Às vezes a gente comentar foi em plena luz do dia. Não tem isso. Não tem mais horário. É menor. Não tem isso, gente. Infelizmente, é o que eu costumo dizer, é o meu pensamento. Quando não há um abraço social, onde a educação não é prioridade, a ocasião vai fazer sempre com que ladrões, criminosos se aproveitem. As pessoas não nascem criminosas. Não nascem. Elas se tornam. É verdade. E aí a gente vê uma situação como essa, uma menor já no mundo do crime, né? Cometendo assalto. E, Diego, a gente tem que ter duas atenções. Primeiro é com a questão do anúncio do assalto. As pessoas têm que sempre imaginar que são armas de verdade. Jamais, em momento algum, tentar fazer qualquer reação, né? Nós temos uma pistola que se parece com a arma real, né? Então, às vezes é um simulacro, né? Se parece, mas as pessoas não podem jamais ter a intenção de reagir. A reação nunca pode ocorrer, nenhuma hipótese, Diego, porque é a vida. A pessoa não tem a capacidade, naquele momento que está sendo alvo de um delito, de diferenciar se é uma arma ou não. Então, tenha sempre no seu pensamento que é uma arma e que pode tirar a sua vida. Então, entregue os objetos que não tem o que fazer mais. As pessoas têm que ter consigo a atividade de prevenção. Ou seja, antes de chegar em sua residência, ter a cautela de parar o seu veículo, manter contato com a sua residência para que possa abrir o portão, observar se não existem pessoas na rua. Se tiverem pessoas, não parem com o seu veículo. Deem uma nova volta, porque o ladrão é justamente isso, é a ocasião. Então, as pessoas têm, mais do que nunca, trabalhar a prevenção. A palavra prevenção e segurança tem que ser um hábito cotidiano de todos nós sergipanos para que não possamos ser, infelizmente, alvos dessa violência. Obrigado, Coronel. Porque é o seguinte, pessoal, olha, e policiais do BPTUR, atenção, desconfiaram de um veículo HB20 que estava bem estacionado, paradinho, na Heráclito Hollenberg. Aí, ao verificar a placa deste veículo, comparando também com o chassi, você acompanha junto comigo a imagem. E aí o quê? Um e outro não batiam, ou seja, algo de errado tem. A placa verdadeira do veículo havia uma restrição de roubo. Seria um carrinho Pokémon? Seria o quê? Qual é o mistério desse caso? Olha, pessoal, inclusive, deixa essa imagem aí, por favor, porque é para o pessoal de casa acompanhar junto aqui com a gente a ação registrada pela polícia. Inclusive, pode até voltar aqui para o estúdio mais uma vez, porque eu vou conversar mais uma vez com o Coronel Yunes. Aqui tem a imagem do veículo, a placa
até então clonada, ou seja, restrição de furto, de roubo, e aí certamente, né, coronel, pelo histórico que a gente acompanha, um carro utilizado para práticas criminosas. É verdade. Diego, o que ocorre? Geralmente é cometido um crime e colocado uma placa em veículo com as mesmas características. A polícia só consegue detectar o problema quando verifica o chassi, né? Se verificar essa placa, as características dela podem, em algumas vezes, bater num veículo com as mesmas características. Então, a polícia precisa fazer a abordagem, precisa observar os vidros do veículo, que geralmente existe a numeração do chassi, realizar a consulta geralmente e fica observar. na parte inferior, né, coronel? No vidro da frente, também nos laterais, tem sempre o número do chassi, que é um facilitador. Isso. Os veículos novos, em média, têm 17 pontos, né, de numerações de chassis, para que se possa identificar se o carro é um carro clonado ou não, né? A clonagem que é feita, na maioria das vezes, é a clonagem da placa. É subtraído um veículo com as mesmas características e se coloca uma placa, né, de um veículo que tenha as mesmas características. Então, a polícia só consegue detectar se aquele veículo é o verdadeiro ou não, observando-se o chassi. Então, é importante sempre que as pessoas saibam aonde está também a numeração, né, de chassi, dos combinados, que fazem com que a polícia, na abordagem, observe se é um veículo clonado e que esse veículo possa ter uma restrição de roubo e furto. Então, o chassi é a peça fundamental, até porque a placa é mais simples, né, a retirada de uma placa e colocação de uma placa. Então, tem várias características que se observa, até mesmo o selo da placa, se ele está preso à carroceria ou não do veículo. Então, o policial, quando faz essa abordagem, ele observa todos esses detalhes para que se possa chegar ou não a um suposto veículo que tenha sido roubado e clonado, consequentemente. Mais um detalhe de uma ação criminosa. Coronel, obrigado. Até já, hein? Olha, pessoal, sentimento de insegurança em quase todo o estado. Em todo o estado, né? Infelizmente. Quase que diariamente nós mostramos aqui arrombamentos em casas, comércios da capital e também do interior do estado. Me acompanha aqui, por favor. Em Estância, uma distribuidora de bebidas foi arrombada pela duas, a segunda também não. Terceira vez eu falei. O prejuízo do comerciante, atenção, R$25 mil. Dá para trabalhar desse jeito? Não dá, né? Vamos ver. O balanço geral, essas imagens aí, de uma distribuidora que foi arrombada, né, teve os seus produtos furtados na madrugada dessa quarta, dia 1º, aqui na cidade de Estância. E a gente clama por segurança e não tem. Pagamos seguranças e não temos. Diante do caos, diante da nossa insegurança, você vê aí as imagens, né, os marginais passaram pelo telhado de uma casa que está desabitada, né, não mora ninguém nessa casa, subiram por esse telhado, arrombaram nosso telhado PVC, como mostra a imagem aí, né, e acabaram furtando, né, produtos que, contabilizando, chega a quase R$4 mil. A última vez que eles estiveram aqui, nós suspeitamos que são os mesmos autores. Eles furtaram quase R$12 mil. Então, esse já é o terceiro arrombamento aqui nessa mesma distribuidora, no bairro Alagoas, na cidade de Estância. Pois é, mais uma vez aqui comigo o Coronel Maurício Yunes. Em relação à cidade de Estância, hein, Coronel? Como é que está a cidade lá? Diego, a preocupação é para todo o estado de Sergipe. As cidades do interior, elas têm sofrido significativamente com a questão da insegurança. O que nós precisamos, na realidade, não são situações para, entre aspas, apagar incêndio. A polícia precisa fazer a sua presença mais ostensiva em todo o estado. O que a gente tem observado, que é uma cultura, infelizmente, adotada pelos governos, é que existe o problema naquela cidade, se coloca a polícia para se resolver o problema. Resolvido o problema naquela cidade, corre para outra cidade e, consequentemente, não se tem efetivo suficiente para se atender. É uma triste realidade. Como resolver esta situação? Só resolve de uma forma, Diego,
fazendo com que tenhamos investimentos em segurança pública. Não adianta se fazer concurso para tentar se resolver o problema naquele mês ou naqueles meses. Precisamos ter uma política e uma gestão em segurança pública a médio e longo prazo. Não adianta simplesmente entregarmos uma viatura para um interior do estado. Precisamos que todas as cidades no interior do estado recebam viatura. E para isso, precisamos investir. Investir na alocação de viaturas, precisamos ter mais policiais. E isso tem que ser uma política de governo. As polícias estão trabalhando com aquilo que elas têm. Elas não têm a sua capacidade operacional a desejável. O comandante, o delegado daquela cidade, ele não tem os meios necessários. E aí compete a quem? Compete ao governo do estado de Sergipe montar essa política para que nós tenhamos a segurança em todo o estado. Não podemos trabalhar na situação de corrermos atrás do prejuízo. Precisamos mais do que nunca termos prevenção. A mesma prevenção que você faz para chegar em sua residência, precisa que o Estado invista em prevenção. E prevenção é caro. Você precisa colocar mais viaturas, você precisa colocar mais policiais. Para quê? Para que não haja o aumento na criminalidade. E não adianta nós falarmos que vamos resolver a questão de homicídio com a colocação de mais viatura. É uma outra política de segurança pública. Na questão do homicídio, nós só vamos resolver se nós prendermos os homicidas. Porque é uma característica que nós temos no Estado de que um homicida, ele tem vários crimes. Quando você retira ele de circulação, o que ocorre com os números de homicídio? Eles vão baixar. Então, precisamos fazer com que a política do encarceramento para essas pessoas que cometem homicídio, ela seja colocada em prática. O governo precisa dizer assim, eu vou construir cadeia, eu vou investir na questão penitenciária para que eu possa retirar, que, por exemplo, aproximadamente 500 mandatos de prisão de homicidas na Grande Aracaju. Isso é um número elevado. Quando você começar a cumprir esses mandados de prisão, os homicídios eles vão cair. Trabalho de roubos, de arrombamentos a residências, roubos de veículos, você faz com o trabalho da Polícia Militar. É o trabalho preventivo com a presença de viaturas. Resolve-se como? Coloca-se mais viatura, faz mais concurso público, coloca-se mais viaturas para que se faça a prevenção. Então, é essa política que precisa ser apresentada efetivamente pelo Estado. O Estado precisa dizer, eu sou responsável em prover a sua segurança, a minha segurança, a segurança da população. E fazer de que forma? Preventivamente. Não adianta a gente estar correndo, matar alguém, vamos correr atrás para descobrir quem foi que matou. Quando descobre quem foi que cometeu o homicídio, essa pessoa não é presa. Ela já comete longe, uma, né? Duas, já viajou, né? E é sequencial. Por quê? O homicídio está ligado, na maioria das vezes, mais de 70%, digamos assim, ela está ligada com a questão do tráfico de drogas. Então, essa é a realidade. Todos nós sabemos a realidade. O que precisa, volto a dizer, política de segurança pública. Não é entregar um veículo que vai resolver. Precisamos de 100, 200 veículos. Aí sim nós vamos iniciar uma verdadeira política em segurança pública. Inclusive, já pode retirar essas imagens aqui, mas eu vou continuar conversando com o Coronel Yunis. Fala-se em investimento, claro que hoje é uma necessidade muito grande, principalmente em áreas como segurança pública, saúde e afins, áreas essas que são de prioridade principalmente para a população, que precisa e que tem que ter esse produto, digamos assim, porque é algo que é pago pela população. Aí o senhor fala em investimento. Como planejar esse investimento? De quanto o Estado de Sergipe precisaria para ele virar um pouco mais essa página e a gente, pelo menos, trabalhar com uma diminuição mais ainda de casos de violência? Bem, digamos que a Polícia Militar ela tem anualmente 30 milhões para manter a sua estrutura. 25 milhões, aproximadamente, ela vem do Detran, oriundo de uma legislação que todas as taxas, as multas, parte desse percentual, eles são revertidos para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança e para o Corpo de Bombeiro. 17% para a Polícia Militar, 17% para a Secretaria de Segurança e 6% para o Corpo de Bombeiro. E a polícia recebe, então, aproximadamente 25 milhões e mais 5 milhões é o Estado que vai repor durante um ano
esse valor é um valor irrisório. Ninguém consegue fazer um planejamento a médio e longo prazo não sabendo se vai arrecadar ou não. Então, nós precisamos hoje tirar dinheiro da onde está sendo, colocado entre aspas, jogado fora, não há necessidade, né? Então, nós temos determinadas obras que custaram 8 milhões. 8 milhões em um ano na Polícia Militar vai dar um maior upgrade para a população. A população vai ter essa sensação. Você imagina o comandante ter 30 milhões e receber mais 8 milhões de investimento. E é isso que tem que ser dito. É isso que precisa o Estado dizer. Eu vou repassar para a Polícia Militar mais 8 milhões. Eu vou repassar para a Secretaria de Segurança Pública mais 10 milhões. Por quê? A Polícia Civil ela não tem autonomia financeira como a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro tem, a Polícia Militar tem e a administração do dinheiro da Polícia Civil é feito pela Secretaria de Segurança. Isso é uma coisa ultrapassada. Todas as instituições precisam de ter autonomia financeira para gerir os seus problemas. E a Secretaria de Segurança ter um valor maior para fazer as aplicações nos grandes projetos de segurança. Isso precisa ser mudado. E não é mudado. Nós estamos com essa história, eu conheço há 30 anos, né? E a população é que paga essa conta, porque são valores que são mantidos 4, 5 anos. A gasolina aumenta quase que diariamente. Farda aumenta, munição aumenta. Então, precisamos mais do que nunca, vou voltar nesse discurso, política séria e verdadeira em segurança pública. A população não vai ter o que se queixar quando o gestor puder ter dinheiro. Agora, se o comandante, se o delegado-geral tiver que pensar em só ter 1 milhão para gastar naquele mês, é questão de opção. Então, nós não vamos conseguir fazer prevenção. Prevenção é caro. Exatamente. Coronel, muitíssimo obrigado pela participação do senhor. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Ele vai estar sempre aqui comentando as questões de segurança que dizem respeito aos assuntos que a gente traz aqui no programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Diego. Até a próxima. Até a próxima.